Inicia agora, pela Rede Menorá, programa Pão da Vida. Diretamente dos estúdios de Lauro de Freitas, Bahia. Disse Jesus: Eu sou o pão da vida, eu vim do céu. Programa Pão da Vida. Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um programa da Rádio e TV Menorá, programa Pão da Vida. Uma ótima noite a cada um de vocês. Vamos saudar nossa equipe. Boa noite, Adilene. Boa noite a todos, boa noite, Jefferson. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Levi. Boa noite, Adilene. Boa noite, Jefferson. Boa noite para todos os nossos ouvintes. É isso aí, sejam muito bem-vindos à nossa programação, mais um dia aí de programa Pão da Vida. Nós agora vamos para o nosso primeiro bloco de intervalo e já estaremos de volta. Vamos de intervalo. Ana Cabeleireira é uma empresa familiar que há 30 anos cuida da sua beleza. Levamos em consideração seu rosto e sua identidade e faremos uma transformação segura que você irá se apaixonar. Especializada em colorações, descolorações, mechas, cortes e tratamentos com produtos da mais alta qualidade que oferecem segurança e saúde aos cabelos. Fone 489-9665-5322 em Turvo, Santa Catarina. Ana Cabeleireira, faça parte dessa família você também. Quer vender para o governo e não sabe por onde começar? Nós, da Licite Oferte, assessoramos nossos clientes a ingressarem nesse mercado lucrativo, ampliando o seu volume de negócios. Oferecemos estudo de mercado e sua viabilidade, pré-organização e gerenciamento de documentos, captação e análise de editais, impugnações e recursos administrativos, equipe treinada e capacitada para participação em processos licitatórios presenciais e eletrônicos. Fone 47991005525, liciteoferte@gmail.com. Siga-nos em nossas redes sociais, @liciteoferte. Voltar para casa é um momento importante. Entrar no espaço que você escolheu para morar, se refugiar, compartilhar o seu melhor. Edmeg Papel de Parede e Afins. Nossa missão é contribuir para que este espaço se torne seu lar, o melhor lugar do mundo. Acolhedor, restaurador, extremamente agradável e aconchegante. Por isso, uma cortina elegante, uma prática e moderna persiana e, claro, que os surpreendentes papéis de parede ajudam muito a compor e decorar este espaço tão intimista e especial. Agende uma visita. 519-9773-7491. Edmeg, Papel de Parede e Afins. Os tempos mudaram e precisamos nos atualizar. A Escola SEAC agora está disponível 24 horas através de cursos, palestras e seminários à distância. Temos o curso Auxiliar em Saúde Bucal, aprovado pelo Conselho Federal de Odontologia. Você pode fazer de qualquer lugar do Brasil e ainda fazer a sua carteirinha de auxiliar no conselho da sua região. Não perca essa oportunidade. escolaseac.com.br. SEAC, onde o ensino é a fonte de vida. Se sua empresa necessita de inspeções em caldeiras, vasos de pressão, tubulações e adequações da NR12, a Nova Aliança Inspeções oferece serviço especializado. Atendemos em todo o país. Fone 43999169112 ou 4334247884. Acesse novaaliançainspeções.com.br.
traz pesar, mas o mundo produz tristeza, gera morte e avareza. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode concebê-las. Decidimos nada saber, senão o que Cristo deseja, porque andamos por fé e não pelo nosso querer. Decidimos nada saber, senão o que Cristo deseja, porque andamos por fé e não pelo nosso querer. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais coração humano recebeu o que Deus tem preparado para os que o amam. Deus produz em nós arrependimento para a salvação, porque nada nos traz pesar, mas o mundo produz tristeza, gera morte e avareza. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode concebê-las. Decidimos nada saber, senão o que Cristo deseja, porque andamos por fé e não pelo nosso querer. Decidimos nada saber, senão o que Cristo deseja, porque andamos por fé e não pelo nosso querer. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão, nem jamais coração humano recebeu o que Deus tem preparado para os que o amam. O que Deus tem preparado para os que o amam. A minha rádio preferida. Rádio Menorá. Rádio que se liga em você. Baixe o aplicativo Pão de Judá e acompanhe nossa programação. 24 horas no ar.
Boa noite! Estamos de volta com o nosso programa Pão da Vida. Hoje aí, nessa segunda-feira, temos a participação do ministro da Palavra, Sérgio Alves, e também do presbítero Reni Barbosa, da cidade de Santo Antônio de Jesus, para compartilhar conosco aí um pouco sobre essa nossa dica mensal, que é o seminário Reconciliando com Deus. Mas vamos saudar aí os nossos convidados dessa noite. Boa noite, ministro. Boa noite, Reni. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Edilene. O nosso técnico aí, o Levi, né? É o Levi. É o Levi. E nosso, já vou anunciar aqui o convidado. Vou dar uma mão aí para o apresentador do programa aí, que é o irmão presbítero aí, Reni, né? Que Deus abençoe ricamente aí a vida de todos e a audiência do programa. Deus abençoe, né, o ministro, Deus abençoe ao Jefferson, a Edilene, o Levi, e também todos os ouvintes aí que estão conectados nessa programação, que o Senhor possa estar esclarecendo muitas coisas, para que a gente possa desfrutar desse amor de Deus aí. É isso aí, né? Muito gratificante a gente ter vocês aí na nossa programação, programa Pão da Vida aí, sempre trazendo aí a presença aí desses convidados aí para estar compartilhando um pouco aí das suas experiências, daquilo que Deus tem falado aí através da mesa do Senhor. E ministro, para iniciar temos essa dica aí, Reconciliando com Deus, né? E nós escolhemos aí um pouco para falar sobre a mensagem número 3, sobre o Evangelho do Reino. E para início aí, gostaria de fazer a pergunta, né? O que é o Evangelho do Reino e qual a diferença aí do Evangelho do Reino para o Evangelho da Graça? Olha, o Evangelho do Reino é o Evangelho pleno de Deus, né? E dentro desse Evangelho pleno do Reino de Deus, tem o Evangelho da Graça, que é uma particularidade, que são temas legislativos celestial que leva a palavra da Boa Nova, mostrando que Deus conquistou, por meio do Filho e pessoa e obra do Filho, o Senhor conquistou, né, a vitória para todos nós que éramos caídos e pecadores. O Senhor, então, juridicamente resolveu o problema do pecado do homem, porque Deus concedeu a graça, né? Então, o que o Evangelho da Graça faz? Ele, através da mensagem de que Jesus pagou a nossa dívida, Jesus nos tornou filho de Deus com a sua ressurreição e com a sua morte, e que nos deu vida eterna. E aí, muitas vezes as pessoas recebem os dons, são curadas. Então, esses preceitos básicos da fé cristã, que nós precisamos saber para receber a salvação, a gente chama isso de Evangelho da Graça, que é o leite espiritual, né? Leite vos dei de beber, porque são novinhos, tem que receber um alimento que é fácil de digestão. Deus não cobra nada, mas também só quer a tua fé. E a tua fé é suficiente para salvar a tua alma, te habilitar com o Espírito Santo para fazer a segunda fase da salvação, que é a primeira, é a justificação pela fé. Então o Evangelho da Graça trabalha para te justificar pela fé diante de Deus. E o Evangelho do Reino te justifica na alma diante de Deus, né? Agora, não existe uma separação disso, eu quero que entenda. O Evangelho é o mesmo, só que tem partes dos mandamentos e dos princípios de Deus que serão divulgados, que a gente chama de boa nova, de que Jesus salva, né? Agora, a gente precisa também de uma salvação orgânica, então Deus também tem que justificar nossa alma com preceitos que nós temos que ouvir, entender e praticar. Mudou de figura. Antes tudo de graça, agora tem que fazer alguma coisa. Olha só, então creio eu que ficou bastante explicado aí também, né? Temos outra pergunta aqui
como se livrar da justiça própria. Pois é, esse é um problema. O que a natureza pecaminosa humana que nós temos, uma das características mais fortes que possui, depois do amor próprio, né? O amor próprio é o maior pecado que segura a gente na divisão de Deus, na religiosidade, né? O amor próprio não deixa você receber, você não consegue conceder a Deus o teu coração para dar afeto a Deus e amar Deus. Até o próprio Deus disse que o homem não pode amar dois senhores. Então, se tu ama você, você não ama Deus. Isso em primeiro lugar, né? Então, o homem não consegue amar duas coisas ao mesmo tempo. Se tu vai amar você, você deixou Deus em segundo lugar. Se tu amar a Deus, tu já está em segundo lugar. Não precisa fazer. O segundo lugar é natural, espontâneo que aparece. Então, um primeiro mandamento de Deus é que a pessoa vendo o evangelho, o do reino, passe a tirar toda a atenção e cuidado e afeto por si mesmo e transferir para Deus esse amor. E isso não é feito num clique mágico, né? Às vezes demora muitos anos a pessoa meditando na palavra, praticando alguns versículos, ela vai começando a conhecer e experienciar que o Espírito de Deus é melhor segui-lo do que a carne. Então, se uma pessoa não faz a obra de Deus, que é obedecer os versículos, ela não terá experiências com Deus. E se não tem experiências com Deus, não vai amá-lo. Tu não ama Deus porque tu vê milagre. Tu não ama Deus porque tu conhece a palavra. Tu vai amar Deus se praticar a palavra que Ele está te ensinando. Aí tu vai começar a desenvolver um afeto, um relacionamento com Deus. Porque quando tu obedece, flui o Espírito. Quando você recebe o fluir do Espírito, você sente Deus intensamente na tua alma. É a mesma coisa que um homem e uma mulher que vai casar. Se não tem experiências de um conhecer o outro, de conversar, de ver a alma do um, a alma do outro, e viver assim, ó, algum momento de oração, de conversa, de se conhecer, eles não vão se amar. Ninguém ama porque olhou assim a 1 quilômetro a pessoa e diz: estou apaixonado, vou casar. Né? Não existe isso. A não ser que Deus mostre, diga: olha, aquela ali é tua esposa, então tu vai pela fé, porque vai dar certo. Né? Então, funciona assim, você tem que conhecer Jesus porque Ele é teu marido. Ele é teu noivo, Ele é teu marido, entende? Se você não conhecer Ele, você não vai amar. Olha só, então precisa ter esse relacionamento, né? Precisamos nos relacionar, né, com esse Deus. E o crente não entende esse ponto. Eu quero mais uma vez aqui reforçar. O crente acha assim que tem que conhecer a palavra. Não, o conhecimento é um meio para qual Deus te leva para uma experiência, que é o praticar. O praticar é quem faz você conhecer Jesus, faz tu ver Jesus. E faz a gente ter experiência com Deus, né? Isso Sim. faz uma diferença muito grande. É verdade, né? Através do praticar, né? Que a gente vai experienciando, né? Sabendo se realmente vai dar certo, se realmente a palavra ali, né, vai se cumprir através da experiência, né? A gente analisar, né, os servos do passado, como o ministro sempre fala, né? Sempre prega, eles não tinham muito conhecer, mas eles tinham esse relacionamento com Deus, né? Que é o que nos falta hoje. Hoje nós temos muito conhecimento, o Evangelho do Reino traz muita luz, muito conhecimento, muita palavra, mas o que falta realmente é extrair, né, essa palavra como vida, né, para que nós possamos ter realmente essas experiências com Deus. Mas, ministro, dá um tempinho aí que nós vamos para o nosso primeiro bloco de intervalo. Vocês ouvintes aí que estão ligadinhos aí no programa Pão da Vida, aguarde um pouquinho, porque nós agora vamos ouvir aí o intervalo e daqui a pouco nós estaremos de volta com mais participação do ministro da Palavra e também do Rene Barbosa. Vamos de intervalo.
Almada Planejados, produtos com design e padrões modernos, mais versatilidade em todos os ambientes da sua casa. Cozinhas, dormitórios, closets, banheiros, lavanderias e móveis corporativos. Com 26 anos de experiência, atendemos em todo o território nacional. Nosso parque industrial está localizado em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Empreenda com o que será sucesso de vendas. Faça parte dessa equipe. almadra.com.br, o melhor projeto. Fazenda Baújuá, em São Francisco de Paula, convida todos a participarem do grupo familiar todas as quartas-feiras às 19 horas e todo primeiro sábado de cada mês do culto de Santa Ceia às 13h30, Estrada Morro do Baú 88. Temos também o culto de comunhão aos domingos às 19 horas, na Rua Pinheiro Machado, 187, em São Francisco de Paula. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esperamos por você. Quer garantir sua vaga no mercado de trabalho e se tornar um profissional de sucesso? Conheça a Data Mais, Centro de Formação Profissional. Cursos profissionalizantes nas áreas de informática, administrativos, projetista de imóveis, gastronomia e beleza. São mais de 60 opções de cursos. Rua Jacob Clemente Schomer, 182, Sala 202, em Bom Princípio. Fone 51-3634-1940 ou acesse facebook.com/datamais.bomprincípio. Amiga, preciso renovar o visual. Você sabe onde eu compro peças lindíssimas? Claro! A JL Acessórios tem tudo o que você precisa. Joias, semijoias, relógios, perfumes, bolsas, calçados adulto e infantil. Siga-nos nas redes sociais. Enviamos para todo o Brasil. JL Acessórios, você linda da cabeça aos pés. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Igreja do Senhor Jesus Cristo em Viamão, Rio Grande do Sul. Domingo, culto às 19 horas e estudo da palavra nas quartas às 20. Você é nosso convidado. Rua Santo Onofre 51, Parada 45. Fone 51-98040-0144. Ministério Metamorfose Espiritual. Investindo no reino de Deus. Há mais de 15 anos, a Mecânica Godoy oferece o melhor para seus clientes. Para nós, qualidade e confiança andam juntas. Com os melhores profissionais, trabalhamos com carros nacionais importados, freios, suspensão, motor, caixa de transmissão, parte elétrica e hidráulica e tudo mais que você precisar. Agende uma avaliação pelo fone 54-981-22-3193, na Rua João Nicolete, número 123, em Caxias do Sul. Mecânica Godoy, seu carro em boas mãos. Vai trocar de carro? Agora Placas Automotivas em Cachoeira do Sul e região tem endereço certo. Rua Maria do Carmo, número 20, Sala 2. Friedrich, estampadora de placas. Fone 51-3722-1898. Não esqueça, é na Friedrich, estampadora de placas. Ó Senhor Deus, levanta os olhos a ti, que tens o trono no céu como servo, depende do seu Senhor. Nós dependemos de ti, Senhor da glória, tem misericórdia de nós. Nós precisamos de ti. Vivifica-nos, Senhor, segundo a tua misericórdia, guardaremos, Senhor, os testemunhos oriundos de tua boca. Vivifica-nos, Senhor, segundo a tua misericórdia, guardaremos, Senhor, os testemunhos oriundos de tua boca. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra.
no céu. Para sempre, ó Senhor, está firmado a tua palavra no céu. Vivifica no Senhor, segundo a tua misericórdia, guardaremos, Senhor, os testemunhos oriundos de tua boca. Vivifica no Senhor, segundo a tua misericórdia, guardaremos, Senhor, os testemunhos oriundos de tua boca. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Rádio Menorá, operando pra você melhorar. A melhor programação da web você encontra aqui. Ouvinte em primeiro lugar. Para você que busca qualidade em produtos e serviços, temos uma dica imperdível. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code
exibido na tela e descubra ofertas incríveis com descontos e condições exclusivas trazidas pelos nossos parceiros. Aproveite e garanta agora as melhores vantagens. É isso aí, temos uma dica especial para vocês aí. Tem uns QR Code que estão passando agora na sua tela. Aproveite aí esse momentinho aí para estar escaneando aí e descobrindo aí ofertas incríveis preparadas para você. E se você também quer ser um apoiador, quer estar divulgando seus produtos, seus serviços, entre em contato com a TV Menorá. Tenho certeza, né, que você vai ser bem servido lá e vai fazer aí a sua divulgação, né, na nossa programação aí da Rádio e TV Menorá. Vou te passar o telefone, que é o DDD 11 95 310 777, repetindo, DDD 11 95 310 777. É isso aí, recadinho aí da Rádio e TV Menorá. Mas estamos aí com a presença dos nossos convidados nessa noite, o ministro da palavra Sérgio Alves e também do Reni Barbosa, para compartilhar um pouco aí da nossa dica mensal, que é o seminário Reconciliando com Deus. Reni, fala pra gente um pouco aí dessa dica mensal, seminário aí Reconciliando com Deus. Eu estava vendo a mensagem, né, e ali esclarece muitas coisas, essa mensagem 3, né, e às vezes eu vejo assim que as pessoas estão uma confusão assim, referente ao Evangelho do Reino, ao Evangelho da Graça, sendo que hoje nós temos 3 tipos de público, né, tem os que vêm da graça, tem o ímpio e tem também os que já nasceram no reino, que conheceram o Evangelho do Reino. E às vezes as pessoas não têm um certo discernimento na hora de ministrar, levar boas novas, porque eu ainda acho que dá uma confusão assim na cabeça das pessoas. Eu queria que o ministro falasse um pouco assim, a maneira da gente abordar as pessoas, questão do Evangelho do Reino, Evangelho da Graça e a questão do ímpio, né? Que eu acho que tem muitas coisas assim que a gente erra na maneira da gente se expressar com essas pessoas. Sim, realmente só o Espírito Santo pode dar uma sabedoria para o líder espiritual que cuida de um rebanho de uma igreja, porque ele vai ter que enfrentar os 3 tipos de público com a mensagem de Cristo, né? Porque o ID tem que ser cumprido na cidade, então o evangelista, o pastor, o pregador, ele vai ter que desenvolver um trabalho para levar a boa nova para os gentios. Seja por sinais, seja por milagres, seja por pregação. Não sei o que vai abrir a porta, um testemunho. Então, os gentios, eles são atraídos por sinais. Eles são atraídos por pregações evangelísticas. Qual é a primeira necessidade do gentio, né? Então, a necessidade dele é saber que ele tem uma alma condenada e precisa de salvação. Essa é a primeira coisa que ele precisa saber. E nós não podemos falar dessas coisas de uma maneira como nós gostamos que falamos dentro da igreja, com uma linguagem crentesca. A gente tem que procurar se adaptar nesse momento para pessoas que desconhecem essa linguagem interna da igreja, né? Então, geralmente, as pessoas não estão observando esses detalhes e acabam fazendo com que as pessoas não queiram receber o Evangelho por causa dos acontecimentos no meio do cristianismo, que hoje você chega em determinados lugares, se você fala que é pastor, fala que é de igreja, eles fecham a porta na hora. Sim. Eles não querem saber. Então, quando vai para gentil, eu acho que a gente tem que ir meio pela direção do Espírito, tateando assim, para ver
vamos falar de forma neutra primeiro, né? Tentando mostrar para a pessoa que a gente está ali levando uma mensagem que faz com que seu espírito seja reativado, que o seu espírito precisa ser vivificado. E isso só acontece por meio dele crer na promessa de salvação de Deus, né? Então a gente lê João, geralmente 1,12, que é uma palavra muito poderosa, João 14,6. Então, mostrar na Bíblia que Jesus tem uma oferta para começar a resolver os problemas da vida da gente, né? Outros momentos nem começa dessa forma. Você começa a desenvolver uma conversa com a pessoa e ela começa a mostrar os problemas para você, as dificuldades que ela está enfrentando. Então, o apóstolo chama isso de leite vos dei de beber, né? A gente tem que começar realmente naquele alimento mais básico da fé cristã, que é levar o processo de nascer da água e do Espírito para aquela pessoa, mas nunca esquecendo que se ela está doente fisicamente, abriu a porta, tu vai por ali, que talvez deva fazer um sinal, e ela vai vir com mais facilidade, né? Quero dizer que aqui em Cachoeira, a maioria das pessoas que vieram para o reino no início dessa igreja foi por causa dos milagres, sinais. Eu não fiz muito esforço, não. Embora ganhava-se muita alma durante uma semana, assim, chegava a ser 30, 40 pessoas na igreja, novas, pessoas novas. Agora, por quê? Porque tinha muitos milagres, tinha muitos sinais. Então, as próprias pessoas que recebiam as curas, elas se tornavam pessoas que iam testemunhar e ganhavam as outras pessoas. Traziam outras pessoas que tinham problemas também. E a igreja, então, passou a ser... Deus começou a acrescentar povo na igreja por causa dos milagres. E depois que as pessoas vêm nos cultos, é hora, então, de ensinar os preceitos básicos da fé cristã, porque se tu olhar numa plateia de 100 pessoas, tem 10 pessoas que é nova, prega para as 10. Uhum. Não prega para as outras, prega para as 10. Porque aquilo é prioridade. Aquelas almas ali elas precisam de apoio de todos os outros, né? E aqui, geralmente, na igreja não ocorre isso. As pessoas vão lá e querem receber, e os novinhos ficam chupando o dedo. Eles querem uma mensagem sólida, né? Uma comida sólida, mas não dá. A gente tem que dar prioridade para os bebês espirituais. Agora, para te enfrentar pessoas que vêm de Israel, das denominações, você tem que se humilhar muito para ganhar essas pessoas. Porque eles vêm da religiosidade. Então, lá no livro de Gênesis, diz que o rio Eufrates era o fluir do Espírito que ia para os da religião. O rio Eufrates era largo, profundo e corria mansamente. O que quer dizer esse rio? Esse rio, quer dizer, a gente tem que ser manso e humilde, né? Não é um rio caudaloso, né? Manso, humilde, paciente, e tem que começar a deixar as pessoas se abrir primeiro para depois, por isso que existe paciência, para no segundo momento você começar a colocar a verdade e fazer essa verdade trabalhar dentro da cabeça deles, para que eles fiquem inculcados, saber, mas eu aprendi assim, agora estou aprendendo assim, porque tu não vai ensinar sem mostrar a Bíblia. Para uma pessoa que vem de igreja, tu jamais pode pregar sem ele estar lendo os versículos. Jamais. A pessoa tem que, preferência num discipulado, que você está com uma pessoa que vem de outra igreja, tem que fazer ele ler os versículos. Porque ele, na verdade, ele não aprendeu aquilo profundamente. Mas naquele momento que ele lê e tu discorre para ele, ou dá uma mensagem, um livro para ele, vai iluminar a mente dele para trocar o entendimento.
Entende? Então, exige muita humildade e paciência para você trabalhar com pessoas que vêm de denominações. E para trabalhar com o crente antigo na igreja, que também precisa de alimento espiritual, esse é o mais difícil. Tá? Esse é o mais difícil. Porque esse aí, ele já conhece e através do conhecer e não praticar, ele se julga espiritual. Aí também você vai precisar de tudo o que precisa para o outro, mas tu precisa mostrar a palavra, né, de uma maneira que tu convença ele que ele não pratica aquilo. Mas não pode ser taxativo, frontal com ele. Né? Você vai ter que fazer ele entender que as crenças e os conceitos de espiritualidade que ele tem não são reais. Mas tem que deixar ele descobrir. Entende? Então Deus tem que dar uma sabedoria para todos nós que trabalhamos com é uma obra do Espírito isso. Só o Espírito consegue obter isso de nós, né? Somente a gente vê que a gente não consegue, porque eu vejo que eu lido com esse tipo de pessoas assim, né? E a gente vê que você por você não consegue fazer nada, é Deus realmente que trabalha, é Deus que convence, a gente só tem que estar tem que colocar diante da pessoa e dizer, Senhor, faz a tua obra, porque aqui a gente não consegue fazer nada sem a tua direção. Sim. E muita intercessão pelo mais antigo na igreja. Funciona mais do que pregar. Sim. E dá exemplo de que tu não sabe muito, mas tu pratica muito. Eles têm que ver esse diferencial na gente. E isso é o que faz a diferença, né? É o praticar. Porque eu achei muito importante isso, né? Que é o que o ministro falou, que a gente pode falar, né? Ministrar a palavra em relação aos mais velhos, mas ele precisa descobrir, né? Que os erros, né? As falhas, né? Que ele não é espiritual. Então, isso é uma obra de convencimento. Só o Espírito tem esse poder de convencer o homem. Né? Não é nós, né, acusando, falando, né, querendo endireitar as coisas. Nessa mensagem também fala sobre isso, né, que muitas vezes a gente quer endireitar a vida do outro, né, falando, ditando regras, e não é dessa forma, né? Sim. Às vezes eu enfrento um problema sério com um crente antigo, por exemplo. A questão da submissão à autoridade é profundo na igreja. Todo mundo acha que sabe. Mas tem coisas que eles não tocam nessa verdade. Tem homens de 20 anos na igreja que não têm uma realidade profunda sobre o que é autoridade e submissão. E, na verdade, o livro que é menos lido na igreja, posso assim afirmar, sem saber estatística, que é O Ramo Digno da Ceia. Eu tenho certeza, porque aquele assunto ele é perturbador das almas religiosas. E ele deixa as pessoas inquietas. As pessoas que são antigas na igreja, que só conhecem e não praticam, eles ficam irritados com aquele livro. Né? E isso é bom sinal, porque isso expõe eles. Né? Pergunta para os crentes qual é os livros que eles leram. Eles vão dizer Padrão Divino, Cura Interior, Esposa em Moderação, Amargura, Perdão. Eles nunca vão dizer Ramo Digno da Ceia. Faz um teste para você ver. Então, ali está o problema deles. Né? Os livros que eles estão lendo, eles não têm problema naquela área, eles não precisam daquilo. Eles precisam onde eles não leem. Ali que está o problema. Porque aquilo expõe eles e constrange eles. E outra, o religioso não consegue conceber que ele vai chegar naquele padrão. É por isso que ele nem tenta se auto-enfrentar com a verdade, né? Usando a verdade. Então, fica a sugestão aí, né? A reconciliação com Deus é uma questão de autoridade e submissão, né? Legal. E é engraçado, tu falando do Ramo Digno da Ceia, eu lembro de uma parte que ficou muito no meu coração, que fala ali a respeito, porque é um livro muito tremendo mesmo, é um livro que nos confronta e nos expõe.
E tem uma parte assim que fala nesse livro que Deus ele permite situações na vida da igreja para poder observar o coração dos membros, né, para ver se vai julgar, para ver se você vai se rebelar. E isso ficou muito no meu coração, né, porque muitas vezes Deus vai permitir situações, né, na vida de alguém que, aos meus olhos, isso pode ser algo muito escandaloso, mas Deus ele quer observar o meu coração. E isso é muito tremendo, né? A gente precisa pedir a Deus para que Deus nos quebrante, né? E faça com que a gente venha olhar para Cristo e não para aquela situação, e não para situações vindouras, porque vão vir muitas coisas, né? A gente aprende muito com o centurião sobre autoridade e submissão. Uhum. Jesus se ofereceu para ir na casa dele. E ele diz, não precisa. A autoridade que tu tem só diz a palavra que o espírito da enfermidade e da morte sai de lá agora. Então, veja bem, se tu começar a pensar no que esse homem falou para Jesus, você vai ver, ele não conhecia nada do que a gente conhece, tem certeza. Mas o pouco que ele conhecia era o suficiente para dobrar o serviço dele e o coração dele diante de Cristo. Ele não ousava duvidar do poder da autoridade de Cristo. E ele disse assim, mas eu não sou digno. Quem sou eu para você me visitar aí na minha casa? Tu é o Cristo, o Filho de Deus, tu desceu da glória. Ele tinha revelação de tudo isso, gente. Tu é grandioso. E quem sou eu para receber a tua visita? Eu não sou digno. Hoje as pessoas ficam amarguradas porque feriram a dignidade das pessoas. Mas que dignidade nós temos, gente? Porque olha o que ela me fez, isso não está certo. Isso aí feriu o meu ego. Mas, gente, nós não temos dignidade, gente. Nós éramos para ser taxados como escravo de Deus e não como servos, como Ele nos trata, e amigos. Porque a gente vive desaforando o Senhor todos os dias. Entende? Nossa... Ficou mudo o áudio aqui do ministro. É isso aí, né? Já estamos chegando aí no final da nossa programação. Estamos tentando resolver aí que o áudio falou. O Reni consegue falar aí? Também não? Também não, né? Então, estamos sem áudio aí do Reni Barbosa e também no ministro da palavra, mas é isso aí, né? Tivemos aí dicas importantes aí através, né, desse compartilhar a respeito dessa dica mensal, né? Então, vocês possam estar reassistindo, né, para poder o Senhor estar fazendo aí, né, esse convencimento nas nossas mentes, né, para que ela venham, né, entrar para o nosso coração e possamos realmente, né. Falei novamente para ver se o áudio voltou. Mas se já estiver voltando o áudio aí, quero agradecer a participação de vocês, quero pedir as considerações finais aí. Ainda não, ainda estamos... É um assunto tão delicado que deu problema aqui no áudio. Ainda estamos sem áudio aqui, mas é isso aí, então. Estamos chegando ao final aí da nossa programação. Não podemos aí pedir as considerações finais, mas quero agradecer a participação do ministro, do Reni Barbosa. Muito obrigado pela contribuição de vocês. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. É o mês que vem. Tchau, tchau. Saiu. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês aí no nosso programa Pão da Vida. Tivemos um pequeno problema no áudio aí, mas programação ao vivo tem dessas coisas, mas ficou aí gravado aí muitos, creio que ficou esclarecido muitas coisas aí que o Senhor
trouxe para nós hoje. Mas quero agradecer, boa noite, Adilene. Boa noite, Jefferson, boa noite a todos. E fica a dica aí, né, do o ramo digno da seiva, para a gente estar ruminando aí junto com a dica mensal. É isso aí, Deus abençoe. Boa noite, Levi. Boa noite, Adilene, boa noite, Jefferson, boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. É isso aí, muito obrigado, Deus abençoe. Após o programa Pão da Vida aí, temos também aí o programa aí Estúdio Menorá. Então só está acompanhando aí através do canal do YouTube da Rádio e TV Menorá. Uma ótima noite, Deus abençoe e até mais. Você ouviu pela Rede Menorá de Comunicação, programa Pão da Vida. Diretamente dos estúdios de Lauro de Freitas, Bahia. Disse Jesus: Eu sou o pão da vida. Eu vim do céu. Programa Pão da Vida.